Muito bom dia, minhas irmãs, muito bom dia, meus irmãos. Graça, paz, muita alegria, muita esperança, tudo aquilo que é justo, tudo aquilo que é bom, tudo aquilo que é reto, tudo que dignifique a pessoa de Jesus, tudo que representa Jesus Cristo, seus ensinamentos, sejam sobre nós, sejam sobre cada família aqui representada no nome dele mesmo. Hoje, 14º domingo do tempo comum, temos duas memórias importantes para a gente, né? Primeiro que nessa semana, no dia 9, a gente agradece a Deus aí pelo nosso ministério ordenado do diaconato, dia da diaconisa, dia do diácono. Então eu já quero aí agradecer a Deus, já fazer menção de muita gratidão a todo o serviço, né? A todo chamado para a igreja, porque o diaconato nos chama enquanto igreja para exercermos misericórdia para com todo mundo, que a gente aprenda com o diaconato. Então, cada diácono e cada diaconisa receba aí nosso reconhecimento, nossa gratidão pelo reconhecimento da vocação, cada um percebendo em si essa vocação e se doando, né? Então, a gente agradece muito a vocês. E também nós trazemos à memória o aniversário de nascimento do reformador João Calvino, dia 10. Dia 10 aí a gente lembra do nascimento de João Calvino, a quem somos gratos demais por toda a herança reformada que temos, né? Enquanto presbiterianos, de maneira muito especial, às vezes nós olhamos para a história e temos que pedir desculpas do que fizeram com o que João Calvino ensinou, né? Às vezes o Calvino posterior é meio diferente de quem de fato o Calvino foi e deixou para a gente como herança. Então nós temos um cuidado amoroso, imenso, inclusive com uma responsabilidade social muito grande que Calvino deixa para a gente, né? Que Deus então também faça com que reconheçamos a importância do Calvino. Iniciamos a celebração então com muita alegria no coração e com a memória do salmista. Grande é o Senhor e muito digno de ser louvado na cidade do nosso Deus. Seu santo monte, belo e sobranceiro, é a alegria de toda a terra. O Monte Sião, para os lados do norte, a cidade do grande rei. Os palácios dela, Deus se faz conhecer como alto refúgio. Como temos ouvido dizer, assim o vimos na cidade do Senhor dos Exércitos, na cidade do nosso Deus. Deus a estabelece para sempre. Pensamos, ó Deus, na sua misericórdia no meio do teu templo. Como o teu nome, ó Deus, assim o teu louvor se estende até os confins da terra. A tua destra está cheia de justiça. Eu quero pedir o nosso irmão Valmir, pode ser, Valmir? Faz uma oração por nós, por favor, professor, né? Pai de Deus dos eternos, te agradeço por nos dar uma dia de vida, onde estamos, Senhor, em presença da tua casa, para estar também um pouco mais de ti, e também estamos em comunhão com demais irmãos que buscam o mesmo propósito, que é levar o Senhor a outras pessoas que ainda não conhecem. Então, a gente pedir que venha se abençoando a cada pessoa aqui presente, que possa também se fazem online, Senhor, neste dia, que possamos, Senhor, estar aqui com o intuito sempre de estar aprendendo mais de ti, buscando a cada dia estar melhorando o nosso ser, o nosso jeito de viver, para que outras pessoas também vejam em nós a sua presença. Eu te peço que nos abençoe no plano deste dia, abençoe este culto para que possamos estar saindo daqui, Senhor, ainda mais perto de ti. Eu te peço a oração de paz em nome de Jesus. Amém. Amém. Então, todas as tribos de Israel vieram a Davi, a Hebrom, e falaram dizendo: somos do mesmo povo que tu és. Outrora, sendo Saul ainda rei sobre nós, eras tu que fazias entradas e saídas militares com Israel. Também o Senhor te disse: tu apacentarás o meu povo de Israel, e serás chefe sobre Israel. Assim, pois, todos os anciãos de Israel vieram ter com o rei em Hebrom. E o rei Davi fez com eles aliança em Hebrom perante o Senhor. Ungiram Davi rei sobre Israel. Da idade de 30 anos era Davi quando começou a reinar, e reinou 40 anos. Em Hebrom
reinou sobre Judá 7 anos e 6 meses. Em Jerusalém reinou 33 anos sobre todo o Israel e Judá. Assim, habitou Davi na fortaleza que ele chamou a cidade de Davi. Foi edificando em redor, desde Milo e para dentro. Ia Davi crescendo em poder cada vez mais, porque o Senhor dos exércitos era com ele. Conheço um homem em Cristo que, há 14 anos, foi arrebatado até o terceiro céu. Se no corpo ou fora do corpo, não sei, Deus o sabe. E sei que tal homem, se no corpo ou fora do corpo, não sei, Deus o sabe, foi arrebatado ao paraíso e ouviu palavras inefáveis, aos quais não é lícito ao homem referir. De tal coisa me gloriarei, não porém de mim mesmo, salvo nas minhas fraquezas. Pois se eu vier a gloriar-me, não serei nécio, porque direi a verdade, mas abstenho-me para que ninguém se preocupe comigo mais do que em mim vê ou de mim ouve. E para que não me ensoberbecesse com a grandeza dessas revelações, foi-me posto um espinho na carne, mensageiro de Satanás, para me esbofetear, a fim de que não me exalte. Por causa disso, 3 vezes pedi ao Senhor que o afastasse de mim. Então ele me disse: a minha graça te basta, porque o poder se aperfeiçoa na fraqueza. De boa vontade, pois, me gloriarei nas fraquezas, para que sobre mim repouse o poder de Cristo. Pelo que sinto prazer nas fraquezas, nas injúrias, nas necessidades, nas perseguições, nas angústias, por amor de Cristo. Porque quando sou fraco, então é que sou forte. Nós vamos, a partir dessa provocação do texto do apóstolo Paulo sobre a nossa posição diante do Senhor e a nossa relação com as nossas próprias fraquezas, nos colocar neste momento em oração silenciosa, colocando diante do Senhor quais são essas fraquezas, quais são essas questões que dentro de nós precisamos dizer para nós mesmos e para o Senhor, são fraquezas, e receber dele, como o apóstolo Paulo recebeu na sua experiência de confissão da sua fraqueza, o poder de Deus, a bênção de Deus de dizer: meu filho, eu sei da tua fraqueza, mas é nessa fraqueza que eu quero manifestar o teu poder. Oremos. Senhor Deus Todo-Poderoso, Criador de todo o universo, mas também Criador da nossa
individualidade, da nossa singularidade, pela qual nós realmente somos muito gratos. Nós queremos colocar diante de Ti, neste momento, as nossas fraquezas. Colocar diante de Ti o reconhecimento de que não damos conta de tudo aquilo que às vezes achamos que damos. Reconhecer diante de Ti que muitas vezes o nosso pensar, o nosso agir, a nossa omissão não são coerentes com aquilo que o Senhor já tem nos revelado, que o Senhor já tem feito em nossas vidas. E que o Senhor nos ajude ao compreender essa limitação de que somente e tão somente na Tua graça é que nós poderemos continuar avançando, superando as fraquezas que hoje nos parecem tão grandes, para que possamos, inclusive, conhecer outras, nos conhecer, para que possamos continuar sendo, especialmente, receptáculos, possamos ser verdadeiramente lugares de expressão do Teu poder, da Tua graça, da Tua misericórdia. Convidar a comunidade para que nós cantemos o cântico de adoração Na Luz da Madrugada. Sobre nós, somos convidados a celebrarmos cantando algo mais que alegre. Por nós
Bom dia a todos. Bom dia. Deuteronômio 16, 16b a 17. Não aparecerá de mãos vazias perante o Senhor. Cada um oferecerá na proporção que possa dar, segundo a bênção do Senhor, seu Deus, lhe houver concedido. Convidamos toda a comunidade para espalhar as ofertas. Deus, nosso Pai, nossa Mãe, te agradecemos, porque se temos para ofertar, é porque o Senhor tem cuidado de nós, o Senhor tem nos sustentado, o Senhor tem colocado pão na nossa mesa, tem nos dado emprego. Te agradecemos por isso, ó Deus. Nos dê, Senhor, corações responsáveis pela manutenção da tua igreja, pela expansão do teu reino, em nome de Jesus, ó Deus. Abençoe como essas ofertas, esses dízimos serão geridos e como eles serão utilizados, ó Pai. Que o Senhor abençoe cada um aqui. Que o Senhor não deixe faltar das nossas casas. Que o Senhor continue nos abençoando. Para que a gente possa vir com alegria contribuir para a tua casa. Amém. Em nome de Jesus. Amém. Quero cumprimentar todas as pessoas aqui. Bom dia para todo mundo, bom dia ao pessoal que vai assistir, né? Hoje a gente está filmando só, não estamos transmitindo aí ao vivo, mas quem vai ter contato com esse vídeo depois, por favor, que você tenha essa mesma sensação de pertença, celebre aí no momento que você for assistir esse vídeo. Hoje nós agradecemos a Deus por mais um dia de coletivamente celebrarmos e, em especial, também celebramos a vida de alguns irmãos e de algumas irmãs, né, que recebem nessa semana mais um tempo de vida. E hoje, em especial, aniversário de Miguel, que está aqui. Parabéns para Miguel, muitos anos de vida. Felicidades para Miguel. Muita coisa boa aí nesse ano, né? Dia 10 é aniversário de Renato Coloto. Parabéns para Renato. Felicidades. Muitos anos de vida para Renato. Dia 13, aniversário da nossa queridíssima Bebel. Muitos anos de vida para Bebel.
muita saúde, muita coisa boa. Dia 9 é aniversário da Lu e do Alberto Tararã, lá de Rio das Pedras, de São Paulo. Parabéns para a Lu, muitos anos de vida para ela vai ver esse vídeo depois lá. E dia 12 é aniversário de casamento do nosso querido filho de Mena, né? Com Renata. Marcos e Renata celebram um casamento. Leva um abraço lá para Marcos e Renata, viu, Mena? Por favor, muitos anos de vida para o casal também, né? Temos aniversários entre a gente que não está no boletim, pessoal, de hoje até sábado? Não? Podemos orar? Então, eu vou pedir mais uma vez ao nosso presbítero Davi, pode ser, Davi? Fica pertinho da filmagem aí, pega bem a oração. Por favor, ore pelos aniversariantes, meu irmão. Senhor Deus e Pai, obrigado por essa manhã de domingo, obrigado pelo teu povo aqui reunido na tua casa. Neste momento, com muita alegria, Pai, nós queremos celebrar a vida, o renovo desses nossos irmãos queridos que estão aniversariando. Te pedimos pela vida do Miguel, pedimos pela vida do Renato Coloto, pedimos pela vida da Bebel e também pelo casal Luciene, Alberto e a Renata e o Marcos Vital. Por todos esses, Pai, pedimos a tua bênção, que a tua alegria possa invadir os corações e que eles possam, nesse novo ciclo de vida, caminhar com fé, com esperança e tendo a igreja como irmãos, como companheiros no caminho. Por tudo isso e com muita alegria nós te agradecemos em nome de Jesus. Amém. Amém. Graças a Deus. Pessoal, olha só, alguns avisos e aí a gente passa para um momento de oração por nós, né? Pelas nossas necessidades, nossas famílias, nossa saúde e tudo mais. Mas alguns avisos são importantes para nós. Primeiro que dia 20 tem festa julina, né, gente? Então dia 20 vamos fazer aquela festa julina, vai ser aqui no segundo andar, uma festa julina mais intimistazinha. Cada pessoa vai contribuir com uma quitanda, algum prato típico, né? E um refrigerante ou um suco, tá bom? Então, eu já vou pedir ali, se alguém já quiser deixar anotado, eu vou pedir o Ronde e a Raquel para fazer aí um papelzinho também depois, Ronde. Deve ter papel e caneta nessa salinha aí. Já anota o nome da pessoa e o que a pessoa gostaria de contribuir, né? Podemos contribuir com broa de fubá, com canjica. Tem gente que não gosta de canjica com amendoim, você pode contribuir com canjica sem amendoim, com caldo de mandioca, com caldo de feijão, né? E cada pessoa vai trazer alguma coisa com um suco de refrigerante e a gente vai partilhar essa mesa comum que todo mundo compartilha. Então vamos sentar na mesa juntos, trazendo a memória da nossa cultura interiorana, comendo das coisas boas, né? Então se já está na hora de a gente, inclusive, dar uma regrada na alimentação, para o dia 20 a gente comer bem. Tá bom? Combinado? Beleza? Então dia 20 todo mundo à vontade na festa junina. Terça-feira que vem, cadê Dona Áurea? Está aqui a Vânia Martinha, tem supre terça-feira. Vai dar? Tá tudo bem, Martinha. Vamos dar uma marcando para outro dia com você. Tá bom? Combinado? Sem nenhum problema. Dorinha tá bem? Então dá um beijo lá para nós. Para a Dorinha e Licinha lá. Temos também, olha só, o retorno do Papo na Sexta. Agora, eu acho que a juventude deu uma... eu acho que eu vou falar o quê? Um pouco mais de maturidade, né? Um pouco mais de experiência, que a gente não tem muitos jovens abaixo dos 30 anos, né, gente? Então, assim, acima dos 30 anos, a gente está chamando de jovens adultos, aí a Unijap toma, então, a direção, e agora a gente retoma o Papo na Sexta, agora pela União de Jovens Adultos Presbiterianos, e a proposta da Unijap é que a gente retome sextas-feiras, lá na casa do pastor, invasão ao apartamento pastoral, na sexta-feira, 19 horas e 30 minutos, tá bom? E aí a gente vai, primeiro, ter um tempo de confraternização lá, até para definir o que a gente vai fazer, se a gente vai ter, quais são os dias que a gente vai dedicar ao estudo de quê, e eu sei que já tem uma proposta aí de ter pelo menos uma ou duas vezes ao mês um encontro de jogos de tabuleiro também, então acho que pode ser uma coisa legal para que a gente tenha. Então sexta-feira que vem, dia 12, lá em casa, 19 horas e 30 minutos, pode chamar jovens adultos de todas as idades, viu, Avânia? Todo mundo por dentro do negócio aí. Tá joia? Nós temos uma convocatória, gente, eu vou pedir desculpas por duas coisas, né? Porque eu escrevi a palavra convocação errado e escrevi a data errada, tá bom? Esse negócio de copiar e colar é um problema, né, gente?
Copia e cola é complicado. Você atualiza lá no corpo que é a data do dia 21 de julho. Mas lá em cima você não lê que está lá na notícia do ano passado, do dia 24 de março. Então me perdoem, por favor. Fui eu mesmo e eu peço desculpas aí para vocês. Então, onde está escrito 24/3, você dá um corte e lê-se dia 21/7. Porque excepcionalmente, né, diante de toda a situação que nós vemos em março e da impossibilidade de marcarmos uma assembleia para março, estamos cumprindo o estatuto agora, prestando contas do ano de 2023, agora no mês de julho, tá bom? Então, teremos uma assembleia bem rapidinha de prestação de contas do ano de 2023. Sabe aquela assembleia que a igreja coloca as contas abertas, né? Onde você abre como é que está o nosso orçamento doméstico, como é que foi o ano passado, né? Não é como é que está hoje não, viu gente? Porque hoje, assim, a gente está passando uma beirada mais apertada do que nós passamos no ano passado, né? O ano passado a gente ainda vai ficar feliz com as contas do ano passado. Hoje a gente está, de fato, botando o pé no freio, pedindo a Deus misericórdia para o carro continuar a andar com combustível, né, dona Aura? Se Deus quiser, e Deus é aquele que provém e vai dar uma solução maravilhosa para que a gente cumpra todas as nossas contas direitinho, e Ele é bom, Ele está cuidando da gente, a gente tem certeza disso, certo? Então, vamos prestar as contas no dia 21, o Conselho convoca a Assembleia, então fica aí já sabendo, para todo mundo estar aqui, para conhecer como foi as contas do ano de 2023, tá? Reunião do Conselho terça-feira que vem, estamos com a campanha do agasalho, por favor, gente, quem estiver em casa, não só blusas de frio, né? Calças de moletom, cobertores, mantas, né? É muito importante a gente ter alguma coisa aqui, porque batem na porta da nossa comunidade de fé todas as semanas, pessoas em situação de vulnerabilidade, em situação de rua, que precisa ser coberta. Graças a Deus o frio ainda não está intenso, ninguém ainda está em risco. A gente espera que ele não seja tão intenso como fora em anos anteriores, mas que a gente tem que ter alguma coisa aqui para, de alguma forma, dar dignidade a essas pessoas em situação de vulnerabilidade, tá bom? Então, trazer campanha de agasalho aí, roupas de frio para a gente ter aqui para doação, combinado? E o último aviso, dia 28/7, nós teremos 2 momentos muito significativos para a comunidade. Já deixo aí, vai para o boletim a partir da semana que vem, tá? O primeiro deles, que é muito importante, nós receberemos pela primeira vez na comunidade a querida Aurora. A gente tem orado pela Aurora há tanto tempo, né? Então a Aurora vem dia 28/7 receber o sacramento do batismo, tá bom? Então, dia 28/7 tem batismo infantil, a Aurora vem com toda a família, e aí todo mundo já está convidado, já convida aí todo mundo, né? Para que a gente possa celebrar o batismo com muita alegria de Aurora. E no mesmo dia, receberemos a visita do moderador do Conselho Coordenador da Igreja Presbiteriana Unida do Brasil, Reverendo Francisco Leite, estará com a gente no dia 28. Então é muito importante aí também a gente chamar todo mundo para ouvir Francisco nesse momento muito importante da nossa comunidade, tá bom? Então dia 28/7 é o batismo de Aurora e Reverendo Francisco com a gente. Chega de aviso, já falei demais da conta, né? Vamos gastar um pouquinho de oração, assim, colocar diante de Deus nas nossas vidas, pode ser, né? Eu continuo aqui em oração por Aurora. A programação da viagem de Aurora é para o final do ano, em dezembro. Está tudo mais ou menos engajado aí para que a Aurora vá para os Estados Unidos fazer a cirurgia dela, e a gente está orando desde o nascimento de Aurora, né? Para que isso aconteça com muita paz e a Aurora retorne lá nos Estados Unidos com muita saúde, para que Vitor, Ju e todos os avós, todas as pessoas em torno de Aurora celebrem com muita gratidão a Deus o cuidado de Deus sobre a Aurora. Tá bom? Lembramos também de Alzira, que está se recuperando, nossa presbítera. Semana passada a Alzira deu um susto na gente, foi hospitalizada, mas graças a Deus já está em casa, está bem, só está um pouquinho fraquinha, está se recuperando, né? Mas vai ficar bem, em nome de Jesus Cristo, tá? Me lembro também de Dona Diná, temos orado por Dona Diná, que também, graças a Deus, já está em casa. Dona Diná, para quem não está lembrando, é mãe da nossa presbítera Dorcas, tá bom? Então, Dona Diná esteve hospitalizada, agora está bem, está em casa, e a gente ainda coloca diante de Deus a nossa intercessão para o restantezinho aí da recuperação de Dona Diná. Lembramos dos nossos idosos, nosso pastor emérito, Reverendo Márcio Moreira. Eu não sei se tem gente que
já visitou o reverendo Marcos. Queria incentivar a comunidade de vez em quando para ir lá dar um oi para ele, viu, gente? Se quem quiser visitar, me dá um toquezinho que eu passo o endereço da casa onde ele está. Eu estive lá tem 2 semanas e é importante a comunidade de alguma forma estar perto, sabe? Nesse momento onde, assim, a memória é algo muito atroz, né, gente? Assim, é muito difícil a gente ver alguém com pouca memória. Mas o reverendo Marcos está saudável, está bem. Infelizmente, o que ele tem como desafio é a memória. Então vai lá, né, dar um pouco de afeto, acolhimento ao nosso pastor, tá? E junto com a memória do reverendo Marcos, claro que a gente traz aqui também lembranças da nossa queridíssima Dona Dalva, que também precisa de cuidado, né? Que é bisavó da Aurora. E junto com o reverendo Márcio e Dona Dalva, todos os nossos idosos que também precisam de muito cuidado, né? Temos orado pela saúde de Dona Áurea, né, Dona Áurea? Em nome de Jesus Cristo, né? Dona Áurea tem aí uma luta muito grande para uns resquíciozinhos de uma herpes zoster antiga que está incomodando Dona Áurea aí. E a gente está 3 meses de luta, né, Dona Áurea? Pedir a Deus para que esse negócio tenha solução em nome de Jesus Cristo. Então, assim, Deus direcione as pessoas que atendem Dona Áurea, os médicos, para que tudo dê certinho. Chega de motivo de oração, né? Vamos colocar diante de Deus o seu motivo de oração. Abaixe aí sua cabeça. Fale com o Senhor. Jesus Cristo disse aos seus discípulos que eles nunca estariam sozinhos. Quando nós olhamos essa fala de Jesus e nos encontramos nesse domingo, a gente tem a certeza de que aqui hoje não tem nenhuma pessoa sozinha. Temos uma companhia constante, uma presença constante, cuidadora, fortalecedora, que renova a nossa fé, a nossa esperança, que nos sustenta nos dias difíceis, nos dias de dor, de dificuldades, de desafios, que nos traz alegria, inclusive, que nos alegra, que promove encontros, que sabe muito bem dos desafios que a gente tem, que faz com que a gente enfrente cada um deles com dignidade, que tem a saúde de cada um de nós, de cada uma de nós nas tuas mãos, e que cuida de cada um, de cada uma de maneira intensa. Assim, Senhor, falamos contigo. E se percebamos em algum momento, em especial, um cuidado. E o Senhor tem cuidado de cada um, de cada uma de nós. O Senhor tem sustentado a gente, e isso é para nós motivo de muita gratidão. O Senhor tem sustentado a nossa fé, sustentado a saúde de cada um, de cada uma, nos dando esperança, fazendo com que a gente caminhe, com que a gente se movimente. O Senhor tem sustentado cada casa, cada família. Pedimos ao Senhor pelas pessoas que têm o desafio aí de um trabalho, de uma colocação no mercado. Pedimos ao Senhor forças para quem está sem esperança, angustiado, que o Senhor seja aquele que mostra um horizonte com luz, com sol, com possibilidades melhores. Ajude-nos nessa jornada, Senhor. Sustente a gente, desde as questões que nós temos, cada pessoa consigo própria, e passando por nossas famílias, pela nossa formação, pelas nossas relações, pelo exercício da nossa fé, pelo nosso lugar na sociedade, em todas as esferas que de alguma forma interagimos, que ali percebamos o Senhor, que ali sejamos alvos do seu sustento, da sua graça, da sua força. Fale conosco, no nome santo de Jesus Cristo. Amém. Graças a Deus. A oração ontem eu gostaria de compartilhar, que está num outro trecho
de uma outra narrativa. Então, o Evangelho de Jesus Cristo, não segundo Marcos, mas leremos o Evangelho de Jesus Cristo narrado por um homem que tem o nome mais bonito da Bíblia Sagrada. Tá bom? Então vocês abram aí, por favor, o Evangelho de Jesus segundo Mateus. Tá bom? Beleza? Capítulo 13. Eu falei para a comunidade sobre a conquista de Mateus, agora meu filho, não esse Mateus, eu falei, contei com vocês. Eu estou lembrando sempre disso, né? Eu dou um orgulho esse negócio. Você sabe disso, né, Sandro? Você não está sabendo? Não. Nossa, você não está sabendo. Vou contar de novo? Pode? Eu vou contar para o Sandro de novo. Pois é. Poxa, depois de 1 ano e meio, meu filho foi, graças a Deus, contemplado com uma bolsa integral do Sempre Aqui, na PUC, do doutorado, 4 anos. Maravilhoso. Estou muito feliz. Pronto. Contar muitas vezes. Pois é isso aí. Então, retornando agora à reflexão da Bíblia Sagrada, o Evangelho segundo o charado meu filho, segundo Mateus, capítulo 13, nós leremos alguns versos a partir do verso 31, tá bom? Leremos de 31 a 33, depois pularemos lá para o 44. Então, 31 a 33, a gente pula por 44 e vai até o 52, tá bom? Mateus 13, 31 a 33, depois de 44 a 52. Diz assim as Escrituras Sagradas: outra parábola lhes propôs, dizendo: o reino dos céus é semelhante a um grão de mostarda que um homem tomou e plantou no seu campo, o qual é, na verdade, a menor de todas as sementes e crescida, é a maior das hortaliças, e se faz árvore, de modo que as aves do céu vêm aninhar-se nos seus ramos. Disse-lhes outra parábola: o reino dos céus é semelhante ao fermento que uma mulher tomou e escondeu em 3 medidas de farinha, até ficar tudo levedado. 44. O reino dos céus é semelhante a um tesouro oculto no campo, o qual certo homem, tendo-o achado, escondeu e, transbordante de alegria, vai, vende tudo o que tem e compra aquele campo. O reino dos céus é também semelhante a um que negocia e procura boas pérolas. E, tendo achado uma pérola de grande valor, vende tudo o que possui e a compra. O reino dos céus é ainda semelhante a uma rede que, lançada ao mar, recolhe peixes de todas as espécies. E, quando já está cheia, os pescadores arrastam-na para a praia e, assentados, escolhem os bons para os cestos e os ruins deitam fora. Assim será na consumação dos séculos. Sairão os anjos e separarão os maus dentre os justos e os lançarão na fornalha acesa. Olha que medo aqui, hein, gente? Ali haverá choro e ranger de dentes. Entendestes todas as coisas? Responderam-lhes: sim. Então lhes disse: por isso, todo escriba versado no reino dos céus é semelhante a um pai de família que tira do seu depósito coisas novas e coisas velhas. Assim, Senhor, nós te agradecemos pela leitura da tua palavra, pedimos ao teu Santo Espírito que fale conosco na manhã de hoje, que a luz que o teu Santo Espírito nos deu nessa leitura, que ela seja a mesma luz que nos conduza na compreensão do texto em nome de Jesus Cristo. Amém. Primeira coisa que eu gostaria de observar com vocês hoje, né?
é que quando a gente lê esse texto, a tendência é a gente não perceber tanta coisa bonita e preocupar com uma frase, que a gente entende de maneira distorcida, sem compreender o que a frase está dizendo, quando existe qualquer possibilidade de dor, de choro, de ranger de dentes, né? Então um monte de gente esquece de tudo isso e só se preocupa, infelizmente, olha isso, gente, com uma herança da compreensão do que seria o inferno da maneira mais distorcida possível. Não é sobre isso que a gente quer falar. A gente quer falar sobre o reino dos céus, sobre o reino de Deus, sobre o centro da mensagem de Jesus Cristo, sobre aquilo que Jesus, de fato, trouxe como mais importante naquilo tudo que ele ensinou, narrado por 4 pessoas, por suas comunidades, décadas depois do acontecimento, de tudo aquilo que aquelas comunidades tinham guardadas no seu dia a dia, 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70 anos depois da morte de Jesus, escritos ainda estavam sendo construídos, né? Os evangelhos estão nesse período aí. Então, quando nós olhamos para esses textos, precisamos dar a esses textos a importância que esses textos demandam. Não é um texto de prosa, tenho dito isso, não é uma notícia de jornal, não é ninguém que está ali anotando, alguém atrás de Jesus ali, não é isso. É uma tradição de décadas, transmitida oralmente, na experiência de comunidades, onde essas comunidades tentam dar respostas às questões que surgem, e aí elas trazem à memória aquilo que Jesus deixou de ensinamento, viveu, deixou de exemplo. Aqui a gente encontra algo lindo, na memória da comunidade, onde Mateus serviu, onde Mateus ficou décadas aí servindo. Esse texto aqui deve ter mais ou menos, aí tem uma briga, né, entre 40 a 50 anos aí depois de Jesus Cristo, né? Então, tem uma briga nesse, mas vamos imaginar aí que esse texto tenha décadas depois, né, e nessas décadas essa comunidade traz à memória o que Jesus falou do reino. E aí Jesus usa parábolas, metáforas, figuras de linguagem, para que a gente possa compreender um pouco mais daquilo que ele está dizendo e que muitas vezes, ainda hoje, um monte de gente tem dificuldade de compreender. É só a gente olhar para a história e entender a quantidade de instituições religiosas que se dizem cristãs formadas para tentar responder o que é o reino dos céus. E de repente, quando a gente olha para o texto e olha para as instituições, tem uma discrepância tão grande daquilo que o texto está dizendo e daquilo que as instituições são e propõem. Eu falo, gente, tem alguma coisa errada aqui, eu preciso rever. Ainda hoje a gente precisa buscar com responsabilidade o que o texto está dizendo, para que a gente possa viver aquilo que de fato Jesus ensinou. Aqui, Jesus trazia coisas naturais do dia a dia, comuns às pessoas, para que as pessoas pudessem perceber características de um mundo novo proposto por Jesus Cristo, de uma maneira nova de existir, de viver, de um jeito de ser, de se relacionar, de ler a sociedade, de ler o mundo, de ler o momento onde eu estou, de estar com as pessoas, de olhar para si próprio, de olhar para a sua casa, para a sua família, de estabelecer valores, crenças para você que são centrais, e que em cima dessas crenças você vai construir sua vida. E ele traz coisas da nossa vida, da vida daquele povo, ele explica para as pessoas. E a primeira parábola que a gente leu, ele fala assim, olha só, esse mundo novo, ele é comparado a uma sementinha muito pequenininha, muitas vezes desconsiderada, muitas vezes jogada ao chão, muitas vezes desvalorizada. Mas essa sementinha, quando ela é plantada, cuidada devidamente, quando tem ali em torno dela algo que faça com que ela germine, enraize, cresça e floresça, ela se transforma numa hortaliça imensa, onde muitas aves vão, olha que interessante, vão descansar, renovar as suas forças.
debaixo das suas sombras. E aves de todas as espécies, de todo jeito, vão sair do sol escaldante e vão se aconchegar nesse mundo novo. Vão desfrutar da sombra desse mundo novo. Outra característica na parábola seguinte é uma característica onde parece que Jesus propositalmente está mexendo meio que na vaidade, na ganância das pessoas ao seu redor. Porque ele fala assim, olha só, é um tesouro escondido. É um tesouro escondido, algo muito valioso, que está escondido ali naquele terreno. E que de repente alguém descobre, desperta interesse imediato da pessoa. É algo muito valioso. E que faz com que a pessoa olhe para tudo que ela tem e valorize muito mais o que ela descobriu do que tudo que ela tinha. A ponto de pegar tudo que tem e vender para ter aquilo novo. Porque aquele tesouro novo tem um valor maior. É algo mais importante do que qualquer coisa que a gente já tenha experimentado até agora. É uma comparação onde ele mexe nos sentimentos profundos das pessoas que estavam ao redor dele. E segue para a seguinte quando ele fala da pérola. É a mesma referência desse tesouro e da pérola. Os dois percebem que aquilo que for encontrado tem um valor maior, a ponto de venderem tudo para ficar com aquilo, com esse mundo novo do jeito que Deus quer. Um mundo novo que atrai, um mundo novo que traz para nós algo mais firme, mais valioso, mais importante, que a gente queira, que a gente almeja. Então, quando a gente pensa nesse mundo novo, com características de justiça, de alegria, de paz, de dignidade, de acolhimento, de amor, de vida, isso tem que ser mais importante que qualquer outra coisa, que qualquer outro bem. Não tem nenhum bem que se compare a esse mundo novo, a esse tesouro novo, a essa pérola nova, de grande valor. Ele segue fazendo uma outra imagem, agora de uma rede. E é uma rede lançada ao mar, e que novamente tem aqui uma diversidade, do mesmo jeito que tem a diversidade das aves, agora a diversidade dos peixes. Então esse mundo novo é um reino, olha que interessante, é uma rede, né? Esse reino é uma rede lançada ao mar, que eu pesco uma variedade absurda de peixes. E que os pescadores têm um trabalho de separar os maus dos bons. Eles lançam fora os maus. E aqui a comparação que é usada aqui é a comparação que a gente olha, a gente chama de inferno, mas o que o texto está dizendo é a comparação do lixão da cidade. É isso que o texto está dizendo. Onde as coisas eram lançadas, ali naquele lixão, e ali no lixão soltam gases, né? Fogo, as coisas vão perecendo, vai queimando, né? Hoje em dia, normalmente, quando a gente tem algum reservatório de lixo orgânico, existe uma tecnologia que na minha época não existia, né? Eu sou da época ainda onde gases pegavam fogo espontaneamente, tanto em lixão quanto em cemitério, viu, gente? E a gente morria de medo daquele negócio, né? Porque a gente não entendia o que estava acontecendo, a gente achava que aquilo era o quê? Assombração, né, Miguel? Não é assim? Então a gente entende hoje que tem uma tecnologia completamente diferente, as pessoas não entendem o que os lixões aconteciam. Lançar fora é não ter valor. As pessoas que intencionalmente fazem a opção por mal, elas são lançadas fora, sem valor. Porque nesse mundo novo, do jeito que Deus quer, só tem lugar para bondade. Não tem lugar para maldade. A maldade é lançada fora.
não tem valor. Ela vai, por si só, apodrecer e pegar fogo, e acabar, inexistir, por si só. E a gente precisa entender que esse mundo novo é construído sobre a bondade. Por isso que há essa separação. Por isso que os pescadores, ali na metáfora, separam os bons. A bondade. E ele caminha dizendo para algo lindo na última comparação. Ele fala de um pai de família. Ele fala de alguém que naquela sociedade tinha um papel muito importante. Muito importante. E que ele olha para dentro de casa, olha só. Ele olha para dentro de casa. Essa comparação também é feita, a mesma comparação, em um outro momento com um escriba, um doutor da lei, que quando ele entende o reino, ele também faz a mesma ação desse pai de família, que é olhar para dentro de casa e considerar coisas antigas e coisas novas. Eu preciso olhar para as coisas antigas e aprender com as coisas antigas, mas eu não posso em nenhum momento descartar as coisas novas. Eu não posso. Talvez um grande problema que a gente tem enquanto instituição religiosa é não considerar as coisas novas. Quando a gente olha toda a história da humanidade e o desenvolvimento das ciências, né, das tecnologias e de todas as coisas, a gente vê desenvolvimentos incríveis, né, nas áreas distintas. Educação se desenvolvendo muito, né? A gente vê, por exemplo, a tecnologia de maneira geral, quando a gente... Olha, gente, eu pego um smartphone aqui e eu falo de vídeo com uma pessoa lá no Japão nesse momento. Que coisa louca isso, inimaginável, né? Como que a tecnologia hoje está aí. Você pega a medicina hoje, né? Há pouco tempo passei uns perrengues e nesses perrengues que eu passei, se não fosse a tecnologia disponível aí, não sei nem se aqui estaria vivo pela tecnologia que a gente tem, né? A minha mãe em 2017 fez uma cirurgia com o desenvolvimento da medicina que ela tem, um cirurgia de 9 horas, a coluna dela tem umas travas lá, porque se não tivesse essas travas, a mãe ou a Natália ainda não estava viva, não é verdade? Então assim, o quanto as ciências têm se desenvolvido em várias esferas diferentes, né? Compreensões de textos, outros instrumentos de interpretação, a teologia tem se desenvolvido. Mas quando a gente olha as instituições religiosas, parece que o desenvolvimento ele não anda, ele nem arrasta, ele é agarrado no chão como uma lesma, porque as pessoas têm uma necessidade de ficarem presas em compreensões do texto de 500 anos atrás, como se aquela compreensão de 500 anos atrás fosse a única e coubesse toda a verdade nela. As coisas velhas a gente tem tirado, mas eu pergunto se só as coisas velhas refletem essa semente que acolhe, quando cresce, acolhe todos os pássaros. A corrente aí. Eita! Vamos passar uma coisa na rua, assim, Passou. Então eu fico perguntando se só essas coisas antigas elas conseguem refletir o que Jesus disse quando ele usa a figura de linguagem dessa sementinha, crescendo, vai acolher essa diversidade de aves. Será que a gente consegue entender que o valor daquele tesouro, daquela pérola, é algo muito maior do que só as coisas antigas? Como que a gente se depara com mudanças? Qual que é a nossa reação diante da mudança da vida, do dia a dia? Na nossa experiência pessoal, como é que a gente reage? Né? E quando a gente olha para a Reforma Protestante, por exemplo, no século XVI, a gente herda um lema incrível, só que muitas vezes ele não é muito bem experimentado, vivenciado, né? E às vezes nem concretizado, que é uma igreja reformada sempre se reformando. E aí eu falo, a gente está realmente num processo de transformação ou a gente quer ser uma igreja engessada? Uma comunidade engessada? Pessoas engessadas?
pessoas rígidas. Deixa eu dizer uma coisa para vocês. Rigidez, quando a gente olha para a filosofia, nunca reflete vida. O que reflete vida na filosofia é movimento. É movimento. Né? Quer ver uma coisa? A gente naturalmente vai tendo mais experiências a cada dia, né? Eu falo que hoje eu tenho um pouquinho mais de experiência do que ontem e assim sucessivamente. Então a gente tem um caminho que a gente chama de uma jornada do envelhecer. Se a gente para nessa jornada do envelhecer, se a gente para de movimentar, o que acontece com a gente? A gente morre. A gente morre. Pega uma pessoa, por exemplo, que para, por exemplo, de caminhar, né? De se movimentar, e quer ficar só parada, sentada, quieta. As coisas vão enrijecendo. E a vida vai sumindo, porque não tem movimento. Então, hoje, quando eu pego essas parábolas, né, e trago para a gente sobre esse reino dos céus, sobre esse mundo novo, eu pergunto assim, será que a gente consegue imaginar o que é esse mundo novo? Será que eu consigo, de fato, perceber essas características desse mundo novo? E é muito legal, porque Jesus, ele indica isso, né, para os seus discípulos e discípulos, dizendo características de algo que vai vir, mas que precisam ser experimentadas na vida agora. Não adianta só eu imaginar, e muitas pessoas cristãs imaginam isso. Imaginam o quê? Olham para tudo isso e dizem assim, isso só vai acontecer depois da segunda vinda de Jesus. Eles aguardam uma segunda vinda e desconsideram completamente o Pentecostes. O Pentecostes é onde Cristo veio na presença do Espírito, habita em nós e já está fazendo com que esse reino seja implantado aqui e a gente não percebe isso. A gente aguarda um evento que é mirabolante, né, quase que pirotécnico, né? As pessoas imaginam um show assim no céu, aonde tudo que está aqui, olha que horrível, tudo que está aqui vai acabar, porque nada disso aqui tem valor, e isso vai acontecer de maneira mágica, com os meus braços cruzados. Quem vai fazer isso é Deus. Aí eu falo, será que é isso que Jesus está dizendo? Jesus o tempo todo trouxe uma compreensão que os discípulos e as discípulas, olha que interessante, operariam com ele, fariam parte do seu trabalho, do seu labor, né? Então laborar com colaborar, né? Operar com cooperar. Com o quê? Com a instalação desse novo reino, desse mundo novo, com o estabelecimento dele. Então nós temos um lugar de cooperar para que essa semente seja plantada, para que ela cresça e uma diversidade de aves sejam colhidas. Nós temos o papel de colaborar para que as pessoas revejam o que tem e valorizem esse tesouro novo, essa pérola nova e falem, eu quero isso aqui. Isso aqui é valor para a minha vida. Quando eu falo de considerar o outro, quando eu falo de não viver individualmente, quando eu luto contra a maldade, quando eu luto pela bondade, quando eu entendo que esse mundo novo é construído sobre o que é bom, sobre o que é justo, para todas as pessoas, quando eu não separo ninguém, e quando o mal por si só, vai inexistir. Deixa eu dizer uma coisa para vocês, a gente precisa ter esperança. Não adianta a gente ficar numa guerra. Ninguém escreveu aqui, ninguém alistou para uma guerra, não tem esse alistamento. A gente precisa de estabelecer o que é bom. A gente precisa amar mais, ter bondade, cuidar das nossas relações em casa, cuidar da nossa comunidade, cuidar das nossas famílias e caminhar para aquilo que é bom. Porque aí a gente está fazendo com que essa semente seja plantada. Aí a gente está fazendo com que, de alguma forma, os peixes fiquem juntos e a gente faça parte desse grupo bom. Nós somos cooperadores no estabelecimento desse reino. Esse reino vai se estabelecer pelo trabalho, pelo suor, pela transpiração da nossa camisa, do nosso trabalho. Então, se a gente entende, por exemplo,
porque eu quero com que o mundo seja mais justo, eu preciso me envolver nas ações de justiça para a nossa sociedade e para a nossa comunidade de fé. Se eu entendo que a nossa comunidade de fé tem de ser um exemplo ético e justo, eu preciso ser um exemplo de ético, de justiça, de coerência, de vida. É isso que a gente tem que lutar. A gente precisa caminhar coletivamente, entendendo a diversidade das pessoas, né? De vários peixes, de várias aves, de acolher essa diversidade no nosso meio, de caminhar entendendo que tem coisas velhas que são importantíssimas para nós, de coisas antigas, e tem muitas coisas novas que nós não entendemos e que elas refletem o reino de Deus e que eu preciso refletir e repensar o que Jesus faria com essa coisa nova que está aqui imposta sobre mim. Foi assim que as narrativas dos evangelhos foram construídas. Diante de questões que aquelas comunidades não tinham respostas, surgia então uma compreensão mais profunda sobre Jesus. Cada vez que a comunidade cristã primitiva tinha um dilema, tinha um problema, tinha um desafio, eles retornavam para a memória de quem era Jesus e buscavam qual seria a resposta de Jesus para aquele desafio. Por isso que houveram tantas narrativas de evangelhos, 20 anos depois, 40 anos depois, 70 anos depois, porque a construção desse Jesus divino, ela contempla uma história de praticamente 500 anos. Praticamente os 5 primeiros séculos, para a gente entender de fato quem é Jesus. E para que a gente hoje continue entendendo quem é Jesus e quais respostas Jesus daria para as coisas novas que esse pai de família vai para a sua casa e pega nas suas coisas novas e coisas velhas. Porque o reino de Deus tem coisas antigas. Porque o reino de Deus tem coisas novas. E a gente precisa compreender o que Jesus está ensinando para a gente com essas figuras de linguagem. E eu termino então dizendo, fala, dona Aura, me ajuda aí. O senhor está falando em tudo, mas o senhor não acredita que Jesus vai voltar isso? Acredito, dona Aura. Jesus vai voltar, dona Aura. Está falando. Marcou aí, né, dona Aura, o pegadinho de Jesus. Eu estou falando que não é só essa fé que a gente tem que ter, dona Aura. A gente tem que ter uma fé de que Ele está morando aí também, dentro da senhora. É isso que eu estou falando. Que Ele está morando no Camilo. Tá bom? Mora em todos nós, mas isso. A distribuição já está chegando por aí. Tá isso, dona Aura. Maravilhoso. Então nós temos que pensar nisso. Temos que pensar nisso e está pronto, dona Aura. E está vigilante. As pessoas têm que cuidar uma das outras, amar mais o próximo e ter pureza mesmo de alma. Quando abraçar um assim, sentir que está abraçando um irmão em Cristo. De verdade. Está entendendo? De verdade. Então o senhor está falando. Vocês estão ouvindo, gente? Pensando nas coisas, sabe? Chego em casa, vou ler a Bíblia, vou estudando, vou pensando. Eu tenho muitas respostas, mas como eu não sei falar, né? Não sei entender, eu fico calada. Mas muitas coisas eu fico observando. A pessoa fala. Mas Jesus vai, eu creio que Ele vai voltar este mundo ainda. E aqui, dona Aura, eu preciso trocar de lugar aqui e ouvir a senhora com a experiência que a senhora tem. E aprender com a senhora. A gente precisa ouvir a senhora. E dizer assim, dona Áurea tem muita coisa a ensinar. Então, as contribuições que a senhora traz na escola dominical são muito importantes para nós. O que eu estou dizendo é que a nossa fé não pode ficar só nessa compreensão. A gente precisa perceber que Jesus já veio e está em nós. Fazendo de nós, dona Áurea, olha que legal, colaboradores disso. A gente colabora para que isso seja estabelecido. E a reforma, tem que reformar só para as coisas boas, para as coisas melhores, né? Eu entendo assim, né? Isso. A igreja reformada. Não dá para ficar pior. Para reformar só coisas boas. É isso. É isso que eu penso. É o vinho melhor, né, dona Áurea? Mas eu penso assim. Aprendemos com a dona Áurea, viu, gente? Encerrando aqui para a gente, olha só. É isso, está certíssimo. Obrigado pela contribuição, viu, dona Áurea? Todas essas parábolas, essas metáforas, contribuição de dona Áurea, né? Tudo isso traz para nós um sentido de fé, um sentido de vida. Algo que vai fazer com que a gente, de alguma maneira, se veja como colaboradores, como cooperadores, na responsabilidade. Sabe quando a gente tem um comprometimento, né? A gente entende quem a gente é e se compromete com aquilo. Sabe como? Então, que a gente se comprometa com o estabelecimento desse amor, desse acolhimento, dessa diversidade, dessa vida com dignidade para todas as pessoas, para que a gente caminhe com muita alegria, respeitando todas as pessoas
e estabelecendo aqui um lugar onde as pessoas tenham vida. Porque o próprio Jesus disse, olha só, ele já está. Ele vai vir, mas ele já está. Ele não é pleno ainda, viu, gente? Sabe por que ele não é pleno? Porque ainda tem muita maldade, ainda tem muita injustiça, ainda tem muito sofrimento, né? E o reino dele não contempla maldade, não contempla injustiça, não contempla sofrimento, não vai haver dor, não vai haver fome, não vai haver doença, não vai haver desigualdade social. Todas as pessoas terão mesas fartas, tetos dignos, camas dignas, vida com saúde, né? É isso que a gente contempla, mas a gente precisa entender que a gente faz parte da luta para que isso seja estabelecido. Então nos envolvamos nessa luta, né? Entendamos o nosso lugar, para que esse mundo novo, para que esse reino, que Jesus coloca lá como uma sementinha, como uma árvore, né? Como uma rede, como um tesouro, para que isso seja para nós, não só almejado, mas seja por nós também estabelecido. Eu vou dar só uma palavrinha aí, meu irmão. Mais palavrinha, dona Alma, gente. Minha filha me pôs na academia. Pensa bem, na minha idade de academia. Quando eu cheguei lá, aqui pertinho, cheguei lá, as pessoas todas tristes, aquelas velhas, tudo poró-popó. Cheguei ali assim, falei, isso não vai dar pra mim, não. Aí quando 2 dias que eu estou lá, as mulheres estão tudo acesas, tudo cantando, tudo feliz, tudo se abraçando. Eu vou te contar, a gente chega assim, a gente tem que levar a luz de Jesus Cristo com gente, né? Deus ilumina nossos caminhos, para poder a gente viver no meio do povo. A gente não pode ver só no meio da grandeza, tem que procurar as pessoas humildes para a gente poder dar luz, dar força, né? Tem não é só os ricos, os milionários, não, tem que andar no meio da pobreza, que é onde Jesus andava. Pronto, gente? Todo mundo ouviu? Eu acho que a conclusão de Dona Áurea fecha a nossa reflexão de hoje, né? A gente precisa saber onde a gente tem que andar. Que Deus nos ajude, nos abençoe. Obrigado, viu, Dona Áurea? Deus abençoe o pessoal e participe mais dos sermões, tá? Por favor. Oremos. Abaixemos nossa cabeça. Não tem que desculpar. Peça desculpa por isso não, tá? Aqui é a casa da senhora, a família da gente. Assim, Senhor, a gente te agradece por esse momento de reflexão sobre a tua palavra, pessoa de Jesus Cristo, através das Escrituras Sagradas. Obrigado por Dona Áurea hoje nos ajudar e que, à luz do teu Santo Espírito, a gente consiga viver com mais qualidade, a gente consiga refletir mais o Senhor, a gente consiga entender o nosso lugar e que a gente faça isso com muita alegria no coração, com comprometimento, que a gente almeje isso como alguém almeja um tesouro, que a gente almeje essa verdade como alguém que almeja essa pérola valiosa e que a gente proporcione sombra que livre muitas aves de muito calor mortal por aí. Ajude-nos nesse processo, nessa jornada, no nome de Jesus Cristo. Amém. Amém. Vamos proferir a nossa fé? Vamos lá? Amém. Abra comigo a liturgia aí. Nós leremos juntos o credo apostólico, adaptado, um pouquinho, uma adaptaçãozinha aí no credo apostólico, viu, gente? Vamos lá? Todo mundo junto? Creio em Deus Pai, todo amoroso, Criador do céu e da terra, e em Jesus Cristo, seu único Filho, nosso Senhor, que foi concebido pelo poder do Espírito Santo, nasceu da Virgem Maria, padeceu sob Pôncio Pilatos, foi crucificado, morto e sepultado, desceu à mansão dos mortos, ressuscitou ao 3º dia, subiu aos céus, está sentado à direita de Deus Pai, Todo-Poderoso, onde há de vir julgar os vivos e os mortos. Creio no Espírito Santo, na Santa Igreja Cristã, na comunhão dos santos, na remissão dos pecados, na ressurreição do corpo e na vida eterna. Amém. Repitamos as palavras de Jesus, dizendo: Pai nosso, Que estás nos céus, santificado seja o teu nome. Venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como nos céus.
O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoa as nossas ofensas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. Não nos deixes cair na tentação, mas livra-nos do mal, pois teu reino, o poder e a glória para sempre. Amém. De mãos estendidas, recebamos a bênção na manhã de hoje. Que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus, nosso Pai, que também é nossa mãe, que nos acolhe, nos nutre, nos protege, que a comunhão e o consolo do Santo Espírito sejam sempre sobre a sua vida, minha irmã, sobre a sua vida, meu irmão, sobre a sua família representada aqui, sobre a nossa comunidade de fé e sobre toda a humanidade tão carente e tão necessitada de Deus. Amém. Vamos em paz, meus irmãos, minhas irmãs, com muita esperança, com muita vida e com a certeza de que somos discípulos e discípulos de Jesus e que colaboramos todos os dias para que esse reino seja estabelecido. Deus te abençoe, ótima semana, ótimo almoço de domingo pra gente, né? Tá bom? Peço uma oração para vocês aí, para um casal muito bonitinho, que se chama, o casal chama Natália e Rafael, que vão se casar agora às 2h30 da tarde. Eu vou lá assistir-los na celebração e eu peço oração por eles, porque é um dia muito especial na vida dos dois, tá bom? Deus os abençoe. Aguardei o reverendo Sandro. Obrigado, meu parceiro, meu companheiro, meu amigo, tá com a gente. A gente quer te abraçar ali. Dá tempo? Você? Dá? Então, pede o toque por tudo e a gente vai lá abraçar vocês.